Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos conversar mais um pouquinho sobre a Convenção de Direito do Mar. No nosso vídeo anterior, nós começamos a falar sobre a Convenção de Direito do Mar e conversamos sobre o mar territorial. Conversamos sobre a extensão, que é de 12 milhas, conversamos sobre que tipo de soberania é exercida pelo Estado costeiro e conversamos também sobre essas limitações à soberania, mostrando que não é uma soberania absoluta, quando falamos sobre o direito de passagem. Então, mar territorial, extensão de 12 milhas, soberania do Estado costeiro, porém com a limitação pelo direito de passagem. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo da Convenção e vamos conversar um pouquinho sobre outras figuras trazidas pela Convenção do Direito do Mar. A primeira delas é a zona contígua. O que é a zona contígua? Ela é uma faixa litorânea que começa após o mar territorial, tá? E que ela vai se estender entre 12 e 24 milhas. Quando eu falo que ela se estende entre 12 e 24, é porque muitos países têm um litoral extenso, como nós, e tem outros países que têm um litoral quase que avizinha a outro país. Então, todos esses cálculos têm que ser feitos conforme a distância entre os litorais dos países, tá? Quando eu me refiro a estado costeiro, eu estou me referindo àquele estado que tem o litoral, tá bom? Muito bem. Nessa faixa que se chama zona contígua, que ela é adjacente ao mar territorial, quais são as prerrogativas que o estado costeiro pode exercer em termos de soberania? Então, fiscalização e defesa do seu território e das suas águas, em que assuntos? Alfandegários, de imigração, de saúde, de disciplina para regulamentar a entrada tanto no mar territorial quanto nas águas interiores, entrada e trânsito, tanto em águas territoriais quanto nas águas interiores. Aí nós temos uma segunda figura muito importante, que é a Zona Econômica Exclusiva, que inclusive motivou muitos países que tinham um mar territorial muito extenso a aceitar diminuí-lo, uma vez que conferiu vários direitos soberanos, vários e importantes direitos soberanos aos estados costeiros. Então, é uma super inovação que a Convenção trouxe e a sua extensão vai até 200 milhas marítimas, tá? Quais são os direitos soberanos do estado costeiro dentro da Zona Econômica Exclusiva? Então, são direitos soberanos para fins de exploração, conservação, pesquisa, aproveitamento e gestão de todos os recursos naturais ali existentes, tá? Ou seja, estou falando aqui de água, de leitos, de subsolos, tudo isso está incluído dentro da Zona Econômica Exclusiva, tá? O Estado exerce algum tipo de jurisdição em relação à Zona Econômica Exclusiva? Sim, em relação à preservação ambiental, investigação científica e instalação de ilhas artificiais. Tudo isso fica sob a jurisdição do Estado costeiro. E os terceiros estados, Quais os direitos que eles têm sob a Zona Econômica Exclusiva alheia? Então, são direitos sobre navegação, sobrevoo e colocação de dutos e cabos. Então, não há limitação nessas três situações dentro da Zona Econômica Exclusiva. Agora vamos falar um pouquinho sobre as águas interiores. Se eu estou falando em águas interiores, eu estou basicamente falando das instalações portuárias dentro dos países, localizadas nos países. Aqui a soberania é ilimitada por parte do Estado costeiro. Então aqui nós não vamos falar em nenhum tipo de limitação, não temos passagem inocente, não temos absolutamente nada, Temos a soberania ilimitada do Estado costeiro. O acesso aos portos, por exemplo, não é um acesso livre, Os navios têm que ser autorizados para nos portos ingressarem. O que geralmente acontece para facilitar toda essa questão comercial e diplomática, inclusive, é que geralmente essa autorização ela é concedida antecipadamente, E é uma autorização por tempo longo, é uma autorização duradoura para facilitar aí o desembaraço dessas questões portuárias, tá? Uma curiosidade, a gente até já falou sobre isso, mas vou retomar aqui o assunto. Quando um navio de guerra estrangeiro está dentro da água interior de algum país, esse país, dono do porto, vamos assim dizer, ele está ciente e conformado de que a jurisdição que será exercida sob aquele navio
será a jurisdição da sua bandeira e não a jurisdição do estado costeiro. Lembrem-se que a gente já conversou que a todo tempo a jurisdição que será exercida sobre os navios de guerra será a jurisdição da sua bandeira, tá bom? Agora vamos falar sobre a plataforma continental. E aí eu vou perguntar para vocês, já vou dar uma definição bem legal e bem ilustrativa. Acho que todo mundo, por uma razão ou outra, já assistiu o desenho Procurando Nemo, né? O Procurando Nemo, aquela hora que o Nemo vai para a escola, por exemplo, mostra que a grande barreira de corais da Austrália, ali é uma plataforma continental. É um excelente exemplo de plataforma continental, né? Ou seja, estamos falando de leito, subsolo, de áreas submarinas e que se estendem, geralmente se estendem empatando com a extensão do mar territorial, tá certo? Em alguns casos, a convenção aceita que vá um pouco, até além um pouquinho de 300 milhas marítimas, tá certo? Então, qual é o regime jurídico? Quais são os direitos exclusivos e soberanos do Estado costeiro sob a sua plataforma continental? São direitos econômicos exclusivos para a exploração de todos os recursos naturais que ali estiverem, né? Então, são direitos que a Convenção outorga, independente se o Estado aceita esses direitos, ou se ele se pronunciou a favor ou contra. Não, a Convenção outorga e todos os Estados costeiros signatários, né? Todos os Estados signatários têm direitos soberanos nesse aspecto que eu acabei de dizer sobre a sua plataforma continental. E para os terceiros estados, o que é livre na plataforma continental? Colocação de cabos e dutos submarinos, e nesse caso talvez seja necessário observar determinadas condições para essa colocação, porque nós estamos falando de locais extremamente ricos em termos de vida marinha, de fauna, flora marinha, ok? Agora vamos passar para o próximo assunto, tratado pela Convenção, que são os fundos marinhos. Os fundos marinhos são tratados pela Convenção como área. O nome que a Convenção dá aos fundos marinhos é área. E onde está situada a área? Exatamente além, né, dos locais ali, né, dessas zonas onde eu tenho o exercício de jurisdição de algum estado. Então, via de regra, além das plataformas continentais, eu passo a ter os fundos marinhos. Os fundos marinhos são considerados pela Convenção como patrimônio comum da humanidade. Então, há toda uma preocupação no sentido de conservação, de um uso para a paz, não para a guerra ali, né, naquela área do mar, tá certo? E a Convenção criou uma instituição composta aí pelos Estados-membros, né, pelos seus Estados-membros, que se chama Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos. A ideia é justamente administrar, né, a área e controlar, gerir a exploração que possa acontecer ali dos recursos, tá? Agora falando um pouquinho sobre o alto mar. O alto mar, bom, é alto mar, via de regra, o princípio é de ampla liberdade. Porém, tem restrições. A própria Convenção traz algumas restrições, né? Então, primeiro vamos falar sobre quais são os direitos nessas liberdades em relação à navegação, sobrevoo, colocação de cabos e dutos, construção de ilhas artificiais, pesca, investigação científica, pesquisas em geral. Todas essas atividades são livremente e amplas, tá? Mas existem algumas restrições à liberdade. Em primeiro lugar, como eu já disse antes, o alto mar tem que ser utilizado para fins pacíficos. Requer-se, né, que todos os países contribuam para a conservação de todos os recursos naturais que ali se encontram. O alto mar também não é terra de ninguém, então a Convenção deixa ali claro, né, que a liberdade está restrita no sentido de tráfico de pessoas, tráfico ilícito de entorpecentes, pirataria, transmissões radiofônicas e televisivas que sejam produzidas em alto mar e transmitidas para algum país costeiro ali, sem que esse país as tenha autorizado. Essas também são restrições, tá bom? Qual é a disciplina de navegação no alto mar? Cada navio navega sob a jurisdição da sua bandeira, tá?
Os navios de guerra, eles podem exercer autoridade sobre navios mercantes que sejam da mesma bandeira, tá? Entretanto, pode acontecer uma situação que um navio de guerra precise constranger um navio mercante de bandeira de um outro estado, né? Quais são as regras para que isso aconteça? É necessário que esse navio de guerra tenha fundada suspeita de que esse navio mercante esteja traficando pessoas, traficando entorpecentes, que seja um navio pirata, que seja um navio que esteja transmitindo, né, radiofonicamente ou televisivamente, né, ilegalmente, programações para algum estado costeiro, tá? Uma outra situação é quando o navio de guerra desconfia que a bandeira que está sendo arvorada por aquele navio mercante não corresponde à sua nacionalidade real, né? Então, para que o navio de guerra possa abordar um navio mercante de outra nacionalidade, tem que ser nessas condições, e o nome que se dá a essa abordagem é direito de visita. A convenção também cria uma outra situação que se chama perseguição contínua, ou hot pursuit, como alguns autores preferem colocar, né? Que é também uma prerrogativa dos navios de guerra, né? De perseguir em alto mar algum outro navio mercante, tá? O que acontece? Essa perseguição tem que ter acontecido dentro do seu mar territorial ou zona contígua. Então, um navio de guerra, por exemplo, brasileiro, resolve perseguir um navio mercante de qualquer outra bandeira. Essa perseguição tem que ter começado dentro do mar territorial ou da zona contígua. Por que razão? Porque esse navio estrangeiro, navio mercante estrangeiro, por algum motivo, né, desobedeceu alguma diretriz legislativa do Brasil, que é o nosso estado costeiro de exemplo, né? Só assim, dessa forma, que essa perseguição contínua pode ser legitimada quando ela acontece em alto mar. Entretanto, ela deve ser suspensa, né? Ela vai ter que se encerrar a partir do momento que esse navio mercante ingresse no seu mar territorial ou no mar territorial de algum terceiro país, tá certo? Na próxima aula, então, nós vamos falar um pouquinho sobre as questões jurídicas dos estreitos e dos canais, e assim vamos encerrar os nossos vídeos aqui sobre a Convenção de Direito do Mar e passaremos a estudar o espaço aéreo e o espaço extra-atmosférico, tá bom? Um abraço para todos vocês, tchau!